Vamos ver se o povo chega. Olá, muito boa noite. Essa é a nossa aula de gestão empresarial. Sou o professor Adelson. Essa é a nossa quinta aula e, como sempre, a gente vai começar verificando, então, o mapa de atividades que nós temos para a nossa disciplina, que é o roteiro aí. A pedido da pedagogia, nós dividimos o mapa das atividades, ou esse plano de atividades, por meses, já que essa é a forma padrão que as outras disciplinas estão trabalhando. Então, hoje, 14/6, nós estamos na nossa quinta aula, a gente vai dar continuidade ao tema planejamento estratégico, onde a gente vai estar falando sobre fatores externos e fatores internos, né? Hoje nós vamos terminar de ver as condições de análise externa, a gente vai ter que retomar um pouquinho o que a gente viu na semana passada sobre análise externa, porque a aula que nós postamos, o arquivo estava corrompido, tá bom? E eu não consegui subir para o YouTube. Então, estou gravando aqui e hoje a gente vai estar aí rapidamente revendo as duas aulas. Também, porque na semana passada o tempo de gravação foi curtinho, porque metade da aula foi aí, com os alunos fazendo exercício sobre análise interna e externa, né? E com isso, hoje, gente, já começa vocês tendo divisão de grupos para um trabalho que vocês vão estar entregando daqui a 2 semanas. No dia 28/6, vocês vão estar entregando, então, parte desse trabalho, que é fazer a análise interna e externa de uma área do IFES ou de uma empresa que vocês trabalham. Nós vamos estar falando isso novamente no término aí da gravação da aula de hoje, né? O que nós vimos durante a nossa disciplina? Que o planejamento estratégico, ele é uma forma que as empresas encontram de estar constantemente melhorando, avaliando aí quais são as principais ameaças e oportunidades e estar fazendo aí intervenções também do ponto de vista interno para que possam, então, prosperar, sobreviver. E a gente vê numa época como essa que nós vivemos, de pandemia, o quanto que isso é necessário, não é mesmo? Então, nós vimos aí nas últimas semanas que as empresas, para fazer o planejamento estratégico, elas começam fazendo a verificação aí da sua chamada identidade estratégica, que consiste em definir qual é a missão, qual é a visão e quais são os valores do negócio. E a gente viu, então, que missão é o propósito, né, a razão de ser da organização, mostra aí o que a organização é, quem ela atende, onde ela está, quais são os produtos. E a visão mostra a imagem desejada dessa empresa para o futuro. Visão é o que ela quer atingir no seu futuro. E a gente, desculpa, e a gente viu também os valores. O que são valores? Né? Valores são crenças, conceitos, princípios que a organização tem que formam aí a cultura, o coração, define o sucesso da empresa. E delimita também para que essa empresa ela possa realizar, né, a sua missão, chegar onde ela almeja, que é a sua visão, mas de uma forma sem ferir princípios da empresa. Então, por exemplo, os valores ou princípios podem ser responsabilidade social, competência, humanismo, ética, preservação ambiental e assim adiante. E nós vamos ver, então, que, diante desse conceito, nós vamos apresentar para vocês, então, a missão, a visão e os valores dessa instituição que estamos todos aqui, que é o IFES. Nós vamos ver que a missão do IFES é promover a educação profissional pública de excelência, integrando ensino, pesquisa e extensão para a construção de uma sociedade democrática, justa e sustentável. E a visão do IFES é ser referência em educação profissional, proporcionando o desenvolvimento tecnológico e socioeconômico do Espírito Santo, com reconhecimento nacional
e internacional. E os valores são comprometimento, cooperação, ética, excelência, inclusão, responsabilidade social, sustentabilidade e transparência. E você, Emerson, o que você acha? O IFES, ele cumpre com essa missão, com essa visão e com esses valores? Independente de ser aluno do IFES, a visão que você tinha antes de vir para o IFES, qual que era? Eu sou ex-aluno do IFES, né? Ah, você é ex-aluno? Eu fiz o técnico de segurança do trabalho no IFES, né, de Vitória, né? Ah, beleza. Mas eu vejo, assim, que o IFES cumpre, sim, a missão dele, assim, é uma instituição que é referência em educação, né? E proporciona isso aos alunos, né? Uma educação de qualidade. Uhum. Joia. E você acha que essa missão e esses valores, principalmente, eles se aplicam? Acho que sim, tá alinhado, sim. Uhum. Joia. Então, só que não adianta nada, né? O IFES formular essa missão, essa visão, esses valores bonitos e deixar, então, isso tudo aí pendurado na parede, né? A gente sabe que, que não é assim que a coisa funciona. Além de você formular a missão, visão e valores, é preciso que você também comece a mudar, né, internamente e ver o que está na sua volta que pode estar atrapalhando esse cumprimento, essa missão, visão e valores, para que você, então, possa fazer com que isso seja atingido. Então, nós vamos ver que não é só definição de visão, de missão e de valores. É preciso também que nós tenhamos as organizações trabalhando para que isso seja uma realidade. Então, depois de definir a identidade estratégica, as empresas começam, então, a fazer uma análise, que a gente viu na semana passada, que a gente fala sobre uma análise tanto interna, do ambiente interno, quanto também do ambiente externo. E a gente divide essa análise, essas duas vertentes, porque as ferramentas que nós temos para definição e para mapeamento desses ambientes são diferentes. Então, a gente sabe que externamente a organização ela é afetada por diversos atores. A gente tem aí internamente conselheiros, diretores, funcionários, voluntários, estagiários, mas externamente nós temos uma série de atores ou grupos de interesse, ou como a gente chama de partes interessadas, que são chamados stakeholders, que são beneficiários, são clientes, são financiadores, são fornecedores, né, organizações parceiras, por exemplo, fornecedores, agentes governamentais, mídia, e todas essas partes afetam a organização, seja positivamente, seja negativamente. Então, nós vamos ver essa organização sendo afetada positivamente no que a gente chama de oportunidades. O ambiente externo traz oportunidades para a empresa, que se ela aproveitar bem, isso pode favorecer as suas atividades e ajudar que a missão e a visão sejam atendidas. E temos também aqueles fatores que interferem, né, negativamente na missão, na visão, que são as ameaças, são fatores de risco que prejudicam aí, né, a missão e a visão. Então, a gente vai ver que, dentre esses fatores positivos, oportunidades e negativos, uma ferramenta que a gente usa bastante é o que a gente chama de análise PEST ou análise PASTEL, onde cada sigla, né, tem uma representação de um fator ou de um stakeholder que afeta positiva ou negativamente a organização. Se a gente chama de análise PASTEL, significa fatores políticos, ambientais, sociais, tecnológicos, econômicos e legais. Se a gente chama de análise PEST, são fatores políticos, econômicos, sociais e tecnológicos. Como é que esses fatores afetam? Essa foi a gravação da semana passada. A gente vai ver que cada uma dessas partes interessadas, elas trazem impactos para a organização. Então, se a gente está falando da análise PEST,
fatores políticos. A empresa ela sofre com vários desses fatores aqui. Por exemplo, né, nós fizemos na semana passada um exercício que o Emerson e outro aluno, não me lembro o nome, lembra aí, Emerson? A Vitória. Foi a Vitória. Eles determinaram aí para uma empresa, né, de transporte os fatores que interferiam tanto positivo como negativamente. Mas agora falando, por exemplo, do IFES. Como o IFES é uma instituição, né, ligada ao governo, a gente sofre bastante interferência. Algumas delas negativas, algumas delas positivas. Então, por exemplo, a gente tem a questão do impacto aqui, a mudança da legislação, a questão orçamentária, que são as compras governamentais, a questão da infraestrutura também, né? Acordos que incentivam, por exemplo, ou determinam abertura ou funcionamento, né, de empresas ligadas, de organizações ligadas ao governo. Então, nesse aspecto, o IFES sofre bastante interferência. E a sua empresa, Emerson? Você acha que ela sofre bastante interferência desses fatores políticos? Eu acho que não tanto porque é privado, né? Mas sofre sim, com certeza. Então, sim. A gente então vai ver que as empresas de diferentes setores, de diferentes portes e de diferentes também modelos, né, privadas ou até as governamentais, elas sofrem de maneira diferente umas das outras. Por isso que essa análise ela não pode ser feita padrão aí para toda empresa. Não, ela tem que ser bem customizada mesmo. Além dos fatores políticos, nós temos também os fatores econômicos. E aí, liga-se a essa condição a desvalorização ou a valorização do dólar, o aumento do poder de compra de algumas classes, a taxa de juros, as condições financeiras de fazer ou não financiamento, a abertura de alguns mercados, né, que também são interferidos pelo poder político, a questão da liberação do crédito, fusões e aquisições entre empresas, tudo isso faz com que fatores econômicos também interfiram. O IFES, por exemplo, nós vamos ver essa condição de fator econômico muito ligado também à condição, por exemplo, de algumas áreas que pagam mais ou pagam menos, né, para os seus trabalhadores, fazendo com que alguns cursos sejam mais procurados do que outros, e o IFES tem que se adequar a essa condição. Uma outra condição é a questão também, né, das crises financeiras, que afetam o governo e que afetam também investimento nas escolas federais. E na sua empresa, Emerson, quais são as influências aí positivas ou negativas dessa condição econômica? há mercados globais, né? Que é uma empresa mundial, né? De produção de aço, então sempre influência forte dos mercados globais, principalmente o mercado da China, né? Questão da valorização do dólar também, né? A questão da moeda, é um item que sempre interfere, né, na compra e venda compra de insumos, né, e a venda depois do produto final, então sempre está interferindo aí. Mas de modo geral, todos os itens aí têm afeto de alguma forma. É isso aí. Então, a gente vai ver que alguns setores são mais afetados do que outros, né? Mas a gente vai ver que todos são afetados aí, porque, afinal de contas, né, seja a empresa que é privada, seja a organização governamental, todos nós dependemos de recursos para poder pagar as contas, né? E aí tem o terceiro fator, que é chamado fator social. E aí, gente, entra a questão de envelhecimento da população, pandemias, catástrofes, questão de preocupações com estética, saúde, ambiente, concentração nas grandes cidades, aumento do trânsito, flexibilização de relações de trabalho, atividades centradas no lar, transformação da família, convergência, divergência cultural, tudo isso entra
em rota de favorecer ou desfavorecer aquele cumprimento de missão, visão e valores. E aí a gente vai ver coisas como a pandemia, que afetou muito todas as empresas. Algumas negativamente, muitas negativamente, algumas positivamente, né? A questão, por exemplo, de concentração nas grandes cidades. Isso interfere, fora da época, por exemplo, de uma pandemia, para que o aluno ou o professor possa ou não chegar no campus, no horário, se a gente for olhar com relação ao IFES, né? Então, a questão de concentração nas grandes cidades, aumento do trânsito, a condição, por exemplo, de aumento aí da criminalidade. Esse é um fator social que interfere muito na, na dinâmica de um campus, por exemplo, que é mais isolado, que não tem segurança, né? Então, a gente vai ver que eu não posso falar num planejamento estratégico que um campus como o IFES de Serra seja igual, por exemplo, ao de Vitória, ou de Vila Velha, ou de Viana, porque as realidades do entorno são diferentes, os públicos são diferentes, e com isso também o planejamento estratégico vai ser diferente. E você, Emerson, da sua empresa aí, o que você pode dizer que lá tem interferência com fatores sociais? A questão da responsabilidade, né, com a comunidade é um fator relevante, né? Flexibilização das relações de trabalho, sempre as questões trabalhistas aí sempre são bem fortes, né? As empresas siderúrgicas, né? A questão do envelhecimento da população também aí sempre tem que estar atento à questão do mercado de trabalho. Então, tem vários fatores aí que podem sim influenciar a empresa positivamente ou negativamente. Então, e aí, quando a empresa mapeia esses fatores, gente, ela tem que tomar alguma ação, né? Então, quer dizer o seguinte, se está aumentando a criminalidade no entorno da minha empresa, eu vou ter que fazer alguma coisa. Ah, mas não compete à empresa fazer com relação, nenhuma ação com relação a isso. Quem tem que fazer é o governo, através das políticas públicas, ou a questão, por exemplo, da polícia. Mas a empresa vai ficar esperando? Não, a empresa vai tomar ações, seja de colocar um sistema de vigilância, seja de colocar uma cerca, seja de fazer um programa de relação com a comunidade para que a própria comunidade ajude a não ter esse tipo de ação aí criminosa dentro da empresa. Então, nós vamos ver que a empresa ela não pode eliminar uma influência, mas ela pode minimizar. Então, por exemplo, se a empresa ela tem um problema por ela comprar matéria-prima em dólar, né, de um país estrangeiro, ela não pode mudar a taxa do dólar. Ela sozinha não consegue fazer isso. Então, o que ela vai fazer? Ela vai atenuar isso, por exemplo, buscando matéria-prima no mercado nacional, tentando reduzir o uso daquele material, negociando com seus fornecedores externos, de modo que ela tenha aí minimizado o impacto desse fator, né, na sua missão e na sua visão. E, por último, nós vamos ver que temos os fatores tecnológicos, que também afetam todas as organizações. São questões que estão em constante aprimoramento, como internet, telecomunicações, TV digital, convergência tecnológica, novos materiais, nanotecnologia, automação, e aí vai. A gente vai ver, por exemplo, no IFES, que todos esses fatores afetam muito, não só em função, né, da instituição em si, mas especialmente por conta da condição do Campo Serra, onde os cursos oferecidos são cursos mais tecnológicos. E assim, esses cursos, se não tomar a devida precaução, eles podem se tornar obsoletos muito rápido. Por quê? Porque os equipamentos, né, estão se atualizando com muita rapidez. E na sua empresa, Emerson, como é que esses fatores tecnológicos influenciam aí? Esses fatores tecnológicos aí são fundamentais, né? Buscar sempre automação dos processos, né? Estar sempre tecnologicamente na frente para poder produzir
o menor tempo possível, o menor custo possível. Isso, graças à tecnologia, é possível. É isso aí. Então, a gente vai ver, na semana passada, vocês fizeram esse tipo de análise. Como é que nós vamos fazer, pessoal? Vocês vão ter que começar a fazer um trabalho que vocês vão estar apresentando daqui a 1 mês e meio, 2 meses. Daqui a umas 4, 5 semanas, que vocês vão fazer essa análise de um setor da sua empresa, onde você trabalha, por exemplo, Emerson, ou podem escolher também uma área do IFES. A cada semana nós vamos colocar um desafio e aí vocês vão ter que estar apresentando isso para essa área que vocês escolheram ou para, né, essa parte da empresa que vocês escolheram. Se é uma empresa muito pequena, gente, vocês podem fazer isso, inclusive, na empresa como um todo. Né? Uma microempresa não tem razão de separar. E aí vocês têm até a semana que vem para já escolher essa empresa e me mostrar já esses pontos que a gente falou na aula de hoje, na aula passada, que é a análise externa, onde vocês usando, né, a matriz PEST que a gente falou, né, são fatores políticos, econômicos, sociais e tecnológicos, vocês vão falando o que essas condições afetam a empresa que vocês escolheram, ou o setor que vocês escolheram. Alguma dúvida aí, Emerson? Não, tranquilo. Então, hoje, então, nós falamos isso de uma forma um pouco mais acelerada em função da perda do vídeo da semana passada. Foi isso que nós vimos. De qualquer forma, eu ia estar recapitulando isso, porque a partir de hoje já fica contando o trabalho. Cada aula, gente, vocês vão me entregar uma parte disso. Então, a partir da semana que vem, vocês vão já definir a empresa ou o setor e já tem que me mandar, então, pelo WhatsApp ou colocar lá no AVA, desculpa, pelo e-mail, tá? Ou colocar no AVA, esses fatores externos, né? Que são essa análise PEST aí, onde vocês vão falar o que é ameaça e o que é oportunidade, né? Para o setor ou para a área do IFES ou para a empresa que vocês determinaram aí fazê-lo. Então, vamos começar a nova matéria hoje. A gente vai começar, mas vai estar terminando isso na semana que vem, né? Quando vocês terão uma nova atividade também. A gente vai ver que o ideal é que a empresa tenha poucas ameaças e boas oportunidades. Mas isso nem sempre acontece, né? Esse negócio ideal, ele não é realidade para todos os setores. A gente vai ver também que nós temos a definição de negócio especulativo, quanto ele é alto tanto em oportunidades quanto em ameaças. Já a definição, quando o negócio é baixo em termos de oportunidade, mas também baixo em termos de ameaças, é a definição de um negócio maduro. E o negócio arriscado é aquele que é tão baixo em termos de oportunidades, mas é alto em termos de ameaças. Então, a gente vai ver essas 4 definições, ideal, especulativo, maduro e arriscado, porque isso tem a ver, então, com a estratégia que a empresa vai tomar de acordo com o cenário que se apresenta aí, né, de mais oportunidades ou de mais ameaças. Mas, além da análise externa, é preciso que a empresa também faça uma análise das condições internas, para que, assim, ela possa avaliar o que está bem e o que está ruim, ou os chamados pontos fortes e chamados pontos fracos que ela possui. O que são pontos fortes? São coisas que estão funcionando bem e, portanto, têm que ser mantidas ou reforçadas, e aqueles pontos fracos são as coisas que não estão bem e que têm que ser, então, superados ou eliminados. Então, da mesma forma que na análise interna nós temos pontos positivos e negativos, na análise interna nós também temos esses pontos positivos e negativos. Na análise externa, nós chamamos isso de ameaças e oportunidades. Já na análise interna, nós chamamos isso de pontos fracos ou fraquezas e pontos fortes ou forças. Lê para a gente aí o que são forças e fraquezas, Emerson, por favor. Forças, atividades que funcionam bem, as quais
a organização se orgulha em demonstrar e que proporcionam resultados. Fraquezas, atividades que poderiam ter sido feitas melhor, que caracterizam oportunidades de melhorias. Então, a gente vai ver aí, né, que forças são coisas que estão legal na empresa, estão funcionando bem, que a empresa só tem que manter, e fraqueza é que ela pode eliminar. Dessa forma, gente, força e fraqueza são questões que a empresa sozinha, ela tem como alterar, ela tem como modificar. E a gente então começa a mapear esses itens. E quais são as formas de mapeamento? A gente pode fazer isso por um checklist, né? Um modelo como este, onde a gente vai vendo nas diversas áreas da empresa, setor de marketing, setor de finanças, produção, organização, e vai marcando não só o grau de importância, né? Mas também se isso está sendo uma força grande ou uma fraqueza grande. Então, na verdade, a gente pode dar até uma pontuação. O Sebrae, inclusive, tem uma metodologia que coloca como -5, que é uma fraqueza. As fraquezas normalmente são negativas, então coloca uma escala de -1 até -5, e aí a gente vai verificando que tal setor na área de marketing, que tal atividade na área de finanças não está funcionando bem, ou eu coloco isso com +1 até +5, um número positivo, mostrando que isso é uma força. E aí também já demonstra o grau dessa força ou o grau dessa fraqueza para a organização. Essa é uma forma que vocês podem utilizar, mas a gente vai mostrar hoje uma outra forma que vocês podem utilizar, que é o chamado diagrama de espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa. Você já conhece esse aí, Emerson? Sim, o diagrama de efeito e causa, né? Sim. Enquanto a gente tem, então, de um lado o efeito, do outro nós temos as causas, que são apontadas como 6. Daí esse nome, né, de diagrama de causa e efeito, como ele parece um espinho de peixe, também diagrama de espinha de peixe. E como o cara que inventou esse diagrama foi Kaoru Ishikawa, um engenheiro japonês da Toyota, também tem o nome de diagrama de Ishikawa. Esse diagrama também ele é chamado de diagrama 6M, porque, em português, os termos dados por Ishikawa para descobrir o efeito, as causas do efeito, eles começam todos com M. Por exemplo, medição, materiais, mão de obra, meio ambiente, métodos e máquina. E a gente vai descobrir a utilidade do diagrama de Ishikawa justamente porque o efeito é o que a organização está sentindo. Se eu tenho mais pontos negativos, o efeito vai ser negativo. Se eu tenho mais pontos positivos, o efeito vai ser positivo. Então, essa análise ela acaba sendo em setores ou, né, em áreas que interferem na empresa como um todo. E como é que a gente pode fazer o diagrama de Ishikawa, né, nessa análise? A gente pode dividir, né, esses itens que o Kaoru Ishikawa viu, que são mão de obra, máquinas e materiais, e fazer algumas perguntas quando eu estou avaliando a empresa. Então, por exemplo, Emerson, você vai falar sobre a sua empresa, no setor que você trabalha, ou você vai querer falar sobre uma área do IFES? Eu devo falar sobre o meu setor de trabalho lá. Isso é uma avaliação interessante. Beleza. E aí, no seu setor de trabalho, você vai fazer algumas perguntas. No nosso setor, nós temos mão de obra qualificada? Se a resposta for sim, nós temos mão de obra qualificada, isso é uma força. Se for não, você vai colocar isso como fraqueza. Tem número suficiente de pessoas? Ou você sempre está dependendo de alguém para fazer alguma coisa e acaba não tendo tempo? Como é que estão as horas extras? É sempre necessário alguém fazer algum tipo de hora extra para poder conseguir terminar o trabalho? A empresa tem questão trabalhista? Nessa área tem muita rotatividade pessoal, de modo que cada dia entra um, sai um.
mostrando aí, por exemplo, insatisfação. E a questão do absenteísmo, como é que está no seu setor? Então, você vai fazendo essas perguntas e aí você vai verificando e colocando os itens que estão bem em mão de obra como forças e os que não estão bem como fraquezas. Tem alguma sugestão a mais aí, Emerson, de alguma pergunta que pode ser Essas implementada? perguntas aí você que formulou aí, ou existe alguma sistemática com determinadas perguntas que tem que ser feita para fazer essa análise? Não, são perguntas relacionadas à mão de obra, né? Então, esse aqui foi feita a metodologia minha. Né? Há um tempo atrás, aí, eu escrevi uma metodologia para o Sebrae, usando o Ishikawa, e a gente usa, inclusive, chama Planejamento Estratégico na Palma da Mão. Eu escrevi isso para o Sebrae Nacional, e isso que é material meu, que eu desenvolvi para o Sebrae. Existem outras coisas que você pode perguntar na mão de obra. Por exemplo, o clima que a gente tem na empresa, o clima organizacional, pesquisa de clima, é legal? Ou as pessoas estão muito estressadas, estão insatisfeitas, né? O que mais você acha que poderia ser perguntado com relação a pessoas? Pode perguntar a questão de escolaridade, treinamento. Escolaridade, experiência. Ah, as pessoas no meu setor são muito antigas. E aí pode falar alguma questão, por exemplo, de desatualização mesmo, né? Ou no meu setor, como é que está a escolaridade? É muito baixa? As pessoas têm pouca qualificação, né? Muito bom. Mais alguma coisa que você pensa com relação à mão de obra? Não, mas isso mesmo. Joia. E aí eu vou comer essa pergunta também. E com relação às máquinas? Aí, gente, vai depender do tipo de empresa. Se eu trabalho numa empresa que é uma padaria, eu vou falar das máquinas de fazer pão, das máquinas que eu uso para produção. Se eu estou falando do escritório de contabilidade, eu vou falar de máquinas de computador, de calculadora. Se eu estou falando de uma empresa de ônibus, vão ser os ônibus, os equipamentos que eu uso também, né, para fazer manutenção no ônibus. E assim sucessivamente. Então, com relação a máquinas, eu vou fazer algumas perguntas. Eu tenho os equipamentos suficientes? Esses equipamentos são realizadas atualizações ou manutenções nele de tempo em tempo? Esses equipamentos estão em condição de uso? Como é que é a produção? Eu posso confiar a produção desse equipamento ela é estável ou ela oscila? Eu tenho peça sobressalente? Se algum equipamento quebrar, eu vou ficar sem ele e eu tenho outra forma de produzir sem esse equipamento? Eu tenho um backup, eu tenho um sobressalente? E com relação aos manuais desse equipamento, todo mundo sabe usar? Ou não tem nenhum tipo de instrução? E com relação ao consumo desses equipamentos, é um consumo normal ou oscila também? O que você mais poderia sugerir para a gente com relação à máquina, Emerson? O que você perguntaria? Perguntaria vida útil, né? Acho que tem, né? Vida útil da máquina, né? É isso Importante aí. saber. Os equipamentos que eu tenho são equipamentos muito antigos, eles estão muito perto do fim da vida útil deles, né? Por exemplo, numa empresa de ônibus, isso é essencial para você ficar perguntando, porque chega uma hora que a frota vai dar mais prejuízo em manutenção do que lucro, né? Então, são perguntas interessantes. As minhas máquinas são velhas demais? Estão perto da vida útil? Já depreciaram o suficiente? É uma boa pergunta também, Emerson. E aí, gente, eu começo a falar sobre a matéria-prima. É lógico, se eu trabalho numa empresa que produz, por exemplo, aço, a matéria-prima vai ser o minério de ferro, né, as pelotas, né, sucata. Se eu trabalho numa padaria, vai ser o trigo, né? Se eu trabalho, por exemplo, numa empresa de tecnologia, os materiais são as próprias informações que eu tenho, né? Então, isso vai depender de acordo com a empresa também. Mas eu começo a perguntar: o material que eu tenho é de fonte segura?
Eles são de boa qualidade? Esses fornecedores que me passam esses materiais, eles são qualificados? Eles têm algum tipo de certificação? Eles são confiáveis? Eles estão muito longe de mim, de modo que eu fico esperando muito tempo para receber, ou eles estão mais próximos? Eu tenho vários fornecedores desse material principal que eu uso, ou eu estou preso a somente um fornecedor que faz o que quer? Esses materiais que eu compro, eles estão sendo adequados, mantidos, armazenados adequadamente? E aí, se for dado, gente, eu posso pensar sobre backup, se eu estou tendo um backup, acesso às informações, se for matéria-prima, se essa matéria-prima não está estragando, se eu estou conseguindo mantê-la em boas condições. E você, Emerson? Que perguntas que você faria com relação a esses materiais na empresa que você trabalha? Ficaria mais preocupado aí com a questão, não sei se enquadra, aí seria, se é um fornecedor único ou se existe mais de um fornecedor para aquele produto, né, para aquele material. Porque se você tem uma exclusividade, o cara vai acabar cobrando o que ele quiser, né? Fica na mão dele. Então, gente, todas essas perguntas com relação aos 3 primeiros itens, mão de obra, máquinas e materiais. Mas como a gente viu, o diagrama de Ishikawa tem 6M. Nós vimos, então, só 3 deles. Os outros 3, gente, são medição, método e meio ambiente. Com relação à medição, gente, é a condição de medir mesmo o sistema. Então, eu vou ver o seguinte, na empresa, no setor que eu trabalho, tem indicadores, eu tenho formas de medir se o processo está acontecendo mesmo, seja uma empresa, por exemplo, um advogado, os processos, eles estão sendo conduzidos dentro do prazo, ou uma empresa de advogados, ou um escritório de contabilidade, eu estou cumprindo com os prazos? Uma Arcelor da vida seria o seguinte, os processos são medidos, eu tenho indicadores que são chamados de KPIs ou KPIs, né? Indicadores-chave de processo para medir. Como é que eu vejo se o desempenho do meu trabalho está sendo bom? E a gente vai ver alguns indicadores, por exemplo, na CELO, índice de qualquer bom, índice de falha, índice de segurança, índice de furto, né? Assim como no IFES, a gente também tem indicadores. A gente vai ver a questão do número de alunos que entram, número de alunos que saem, a taxa de número de alunos por cada professor, a condição de tempo que o aluno passa dentro da instituição e se reprova ou não, a nota do aluno, a formação do professor. Então, a gente começa a ver se eu tenho condição de medir, seja qualificação, seja tempo, se essas indicações, se esses indicadores, né, que eu estou medindo são confiáveis, se esses dados também são analisados, porque não adianta eu medir, ninguém olhar. Se tem alguns desses indicadores que têm metas, se essas metas estão sendo atingidas, se elas são viáveis. E se eu uso algum equipamento para aferir esses valores, se eu confio nesses equipamentos. O que você me diz aí, Emerson, para o setor que você trabalha? Que perguntas que você poderia fazer com relação à medição? A medição é fundamental, né, para qualquer processo, para saber se ele está funcionando corretamente, se está sendo executado, e quantas vezes está sendo executado, e se está chegando ao fim, né? E não só verificar se está sendo indicado, mas também tem que ser auditado para verificar se a informação é verídica, né? Então, é muito importante isso daí. É claro que existem vários N indicadores aí que poderia estar citando, número de acidentes, número de processos, número de atividades, número de um número que chama bastante atenção lá na empresa. Lá, por exemplo, agora a gente está com uma meta até 2030 de 30%, incluir 30% de mulheres no efetivo. Então, esse é um indicador, um exemplo de indicador que pode ser, e tem que ser controlado. Tem que ser controlado aí para ver se vai ser atingida a meta. A gente vai ver que indicadores desse tipo eles são necessários para até mesmo a condição de vida, né, dos funcionários.
E dependendo, podem ser indicadores de processo, pode ser indicador de produto, pode ser indicador de desempenho, a gente tem vários tipos de indicadores aí, mas é interessante que a empresa tem que medir, porque o que não se mede não se controla, né? E o que não se controla não se gerencia. Outra pergunta que a gente faz com relação aos processos, gente, é com relação a métodos. Método tem a ver com a forma de fazer, tem a ver com procedimento, tem a ver com padronização. Então, a gente pergunta, para essas atividades que são feitas no meu setor, tem procedimento? Esses procedimentos, eles são conhecidos? As pessoas usam esses procedimentos? Eles cumprem? Existe algum tipo de auditoria para verificar isso? Esses procedimentos, cada um faz do seu jeito ou não? Tem um procedimento formal e cada um tem que fazer igual aos outros? Esse processo tem muitos desvios? Eu consigo controlar esses desvios, apontar aí anomalias ou não conformidades, por não estar seguindo esses procedimentos? O que mais você diz aí para a gente, Emerson, que você perguntaria? Isso aí eu acho que está bem completo, né? Desde o momento que existe, está sendo auditado, está sendo cumprido. Eu não acrescentaria, assim, agora, de imediato, não, nenhum, não. É isso aí, mas beleza. Mas é só para você pensar. Mas semana que vem você já vai ter que trazer análise externa, tá bom? Bom, e Ok. por último, gente, eu pergunto sobre meio ambiente. Meio ambiente não é a questão ambiental externa, mas a questão do ambiente interno. Os equipamentos que eu tenho no meu setor são colocados sequencialmente, o design, o layout é adequado, ele favorece para que as pessoas produzam mais, para que não tenham problemas. Como é que está com relação ao ruído, temperatura, iluminação nesse local? Está adequado? Tem muito acidente de trabalho? Tem muita reclamação dos funcionários? Existe aí um planejamento, uma sequência e o ambiente favorece para que isso seja feito? Então, essa é uma pergunta que a gente faz. E você tem alguma sugestão além dessas para a questão de meio ambiente, Emerson? Um item bem ambiente é o reaproveitamento, né, da água, reaproveitamento dos coprodutos que a empresa, os produtos que, qual o reaproveitamento que ela faz, né? Isso é importante, tá, principalmente quando se trata de... Beleza, é isso aí. Então, eu vou estar perguntando também com relação a essa condição do meio ambiente aí da empresa, né? A questão de consumo de água, consumo de energia, o que eu posso aproveitar de iluminação natural, por aí. Bom, gente, então era isso que a gente tinha para mostrar para vocês hoje, tá? Nós não vamos fazer um aprofundamento dessa condição de, de ambiente interno, porque vocês ainda vão trazer isso para a gente na outra semana, né? Não vai ser na semana que vem. Então, recapitulando, né? Voltando aí ao nosso mapa de atividades, vocês na semana que vem vão ter que já definir uma empresa, a qual, ou um setor, né, da sua empresa, não precisa ser de sua empresa como um todo, já que, por exemplo, o Emerson trabalha na Arcelor e é uma empresa muito grande para ele fazer esse tipo de análise, então ele pode fazer no setor onde ele trabalha. Para você que não trabalha, você vai escolher uma área do IFES. Pode ser a biblioteca, pode ser a reprografia, pode ser a lanchonete, pode ser, né, o registro acadêmico, vocês é que sabem. E vocês vão, então, definir na semana que vem, no dia 21, que empresa que é, ou setor, e já vão trazer para mim, pelo menos, a análise externa, as ameaças e as oportunidades. Tá bom? Olha, vocês podem usar como referência aí a análise PEST. Entendido, Emerson? Ok, Joia! Então, pessoal, por hoje estamos prontos aí. Espero que vocês mandem, então, na semana que vem, já essa análise para a gente começar a trabalhar. Um abraço!